Fala, Demi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao quinto stage do NLW Sports. E a gente chegou no final da melhor edição do NLW, você tá descobrindo aqui na prática o caminho que vai levar você até os seus maiores objetivos como dev. E a gente avançou bastante até aqui, e eu já quero te dizer parabéns. Como eu falei em outros episódios do NLW anteriores, o NLW é um evento muito intenso, a gente acelera ao máximo em apenas uma semana. E lá na primeira aula, além de falar sobre o método da Rocket City e como você pode acelerar sua evolução, a gente também criou o nosso projeto e viu os fundamentos do React, Node, React Native na prática. Na segunda aula, a gente falou sobre os critérios para a escolha da nossa stack e como que essas tecnologias podem multiplicar as suas oportunidades, além de, claro, entrar de cabeça no React, React Native, Tailwind, criando a nossa primeira tela completa. Lá na terceira aula, a gente falou sobre os fundamentos, os elementos que aceleram a sua evolução, além de, claro, das capacidades técnicas. E mais que isso, na parte prática, a gente criou o nosso backend completinho com Node, TypeScript, Prisma, SQL. Na quarta aula, a gente falou sobre o que todos os devs de alto nível têm em comum e conectamos o nosso front-end web e o mobile ao back-end, além de avançar na parte visual da aplicação também. Se você chegou até aqui, cara, você tem o meu respeito, porque você está realmente comprometido com seus objetivos e pode ter certeza que vai alcançar eles muito mais rápido do que imagina. Mas atenção, a experiência completa do NLW fica disponível somente até domingo, 23 horas e 59 minutos. Depois disso não tem reprise. Se você ainda não assistiu qualquer episódio anterior, a hora é agora. Pode correr que eu vou te esperar aqui. E hoje, na última aula prática, a gente vai finalizar o projeto, criando a parte de publicar o anúncio na web e no mobile, a gente vai criar o nosso modal e entender como que funcionam as notificações push. Além disso, eu vou te mostrar alguns caminhos para você evoluir essa aplicação. Em resumo, você vai poder usar esse projeto para continuar evoluindo na direção das melhores oportunidades, porque esse é só o começo e o próximo nível nunca é o último. Se você está realmente comprometido com a sua evolução e busca estar entre os melhores, amanhã eu vou te dar detalhes sobre o Ignite. O Ignite, ele é um bootcamp para quem já domina os fundamentos da programação e está em uma etapa de especialização. Os bootcamps, eles são treinamentos intensivos e práticos que vão direto ao ponto para você economizar tempo e atingir seus objetivos de forma muito mais rápida. E esse é justamente o nosso objetivo no Ignite, acelerar sua carreira rumo às melhores oportunidades do mercado. Quando eu digo acelerar, é evoluir em meses aquilo que levaria 2 a 4 anos para acontecer. E você viu que isso é possível no NLW, com um método eficiente de aprendizado, baseado na prática, foco e grupo, uma grade curricular alinhada com o mercado, onde você vai dominar profundamente a stack JavaScript e todo o ecossistema React, React Native e Node, além das principais soft skills para construir um posicionamento profissional sólido e se destacar no mercado. E se você já decidiu que essa stack é pra você e você tá realmente comprometido aí com seus objetivos, eu tenho uma ótima notícia: amanhã, no episódio especial do NLW, eu vou apresentar em detalhes todo o Ignite, com os bônus e uma condição especial que, meu Deus, assim, vai estar disponível por pouco tempo pra você que participou do NLW. Então esteja preparado e preparada, porque amanhã vai ser muito massa. Enquanto isso, o foco total em concluir essa última aula prática do NLW. Essa é a reta final, cara, e no final eu vou liberar uma nova chave pra participar do desafio, valendo um prêmio sensacional. Mas mais do que isso, o prêmio, né, de chegar até o final, diz muito sobre o quão comprometido e focado você tá. E eu tenho certeza que eu vou ver você lá no topo, então agora, bora codar. Bora lá então, porque nessa aula a gente vai finalizar aqui o nosso projeto na web, né, e também dentro do mobile. E vamos lá, o que a gente tem que fazer aqui agora para conseguir finalizar esse projeto, né? Tem algumas coisinhas que ficaram pendentes da última aula, então a gente tem que criar esse nosso checkbox personalizado aqui. A gente tem que criar também esse select, eu não sei muito bem como chamar isso aqui, mas pra gente selecionar os dias da semana. Podemos até talvez encontrar uma outra forma de fazer isso aqui, vamos pensar, né? Vamos pensar juntos. E temos que criar também esse carinha aqui em cima, que ele é um select para qual o game, né? Então, vamos lá. Abrindo aqui o nosso projeto, ele tá assim. Show? Agora a gente vai começar a trabalhar nesses componentes. Eu vou começar pelo checkbox aqui, que é o mais simples, tá? Então, create add, ou melhor, cadê? Aqui tá o nosso modal. Inclusive o nosso modal ficou um pouquinho grande, né, estando aqui dentro do app. Então bora criar um componente para ele, né, porque ele consegue funcionar separado. Então eu vou chamar aqui de create add modal.tsx, só para separar e ficar mais fácil trabalhar ele com componente separado, né? E aqui dentro, ó, eu vou pegar e mover todo esse dialog portal aqui, ó, tudo isso aqui lá para dentro. Eu só não vou mover o dialog root, porque dentro dele tá o create add banner. Então, não faria sentido mover o banner também para dentro do modal, né? Ficaria um pouco estranho, porque às vezes eu quero abrir o modal sem o banner, e aí eu não vou poder, nesse caso. Agora eu preciso importar aqui dentro, então create add modal. Vai ficar só 2 componentes aqui, mais fácil de entender. E aqui agora, ó, esse ícone, essa importação vem para cá. E aqui eu preciso importar isso aqui também, aqui dentro, que é o dialog lá do Regix UI. O nosso input também, que tava aqui, ó, tiro daqui e vem para cá também. Aqui precisa ser ponto, barra, não, só ponto, barra, form, barra, input. Show. Beleza, já tá aqui. E agora, como eu falei, a gente vai trabalhar no nosso checkbox. Vamos ver se tá tudo funcionando normalmente, beleza? Agora no Radix, se eu procurar Radix checkbox, eu vou achar um outro componente primitivo aqui do Radix, né? Quando eu falo primitivo, é basicamente um componente que tem a funcionalidade, porém não tem o visual, que é o React checkbox. A gente vai instalar esse carinha aqui no nosso projeto pra gente codar o nosso checkbox do zero, né? A gente vai criar o nosso próprio checkbox ao invés de usar o do HTML nativo. Isso é muito massa, cara, é muito legal mesmo, assim. E aqui eu tenho esse input type checkbox aqui, no caso, a gente vai tirar isso aqui e a gente vai dar uma olhadinha em como funciona aqui a própria sintaxe do checkbox aqui do Radix. Então, ele precisa, primeiro, claro, preciso importar. Então, import tudo as checkbox, React checkbox. Sempre que eu leio esse asterisco aqui, eu falo tudo, né? Quer ver quando eu tô explicando SQL pra galera? Eu falo, olha, select tudo from... mas vamos lá. Aqui a gente vai botar o nosso checkbox root.
E dentro dele, eu vou colocar o meu checkbox indicator. Esse indicator aqui, ele é o que é a setinha, né? Ali o ok, ele que fala que o checkbox está ativo ou não. É claro que se eu salvar isso aqui agora, olha, sinceramente, não vai mostrar nada em tela, né? Porque o checkbox por si só ele não tem nenhum visual. Então eu vou começar estilizando esse checkbox root que a gente tem aqui, dando um pouco para ele de CSS dessa nossa caixinha aqui que está por volta do checkbox. Então ela tem um width de 24 aqui, então width 6, H6. Ela tem um border radius de 4, então eu vou botar o rounded SCM, não, rounded MD? Não. É só rounded. É isso. Daí é 4 pixels. E ela tem o fundo aqui, Zinc 900. Então, BG Zinc 900. Salvo isso aqui agora, vamos ver se... Ó, agora a gente já consegue visualizar. E aí no Checkbox Indicator, tá? Ele funciona como um span. Aqui, ó, eu posso colocar dentro dele o meu ícone. Então, aqui, esse íconezinho aqui, ele vem do Phosphor. Ele é o ícone check. E ele tá com tamanho 16. Então, eu vou importar aqui check, ó, vem do Phosphor React. Eu posso colocar aqui nele um class name W4, H4, que são 16 pixels. E eu vou colocar nele uma cor verde, que é a cor que a gente tá usando aqui, que é o Emerald 400. Então, text Emerald 400, para ele aplicar a cor verde ali. Ó, agora, quando eu clico no checkbox, tá ali aparecendo já o nosso checkzinho. Porém, o ícone não tá bem alinhado, né? O que eu posso fazer? Eu posso botar um padding de 1, que no caso dá 4 pixels, porque como aqui eu tenho 6 de altura e de largura, se eu boto 1 em cada lado, aqui no caso de 4, né? 4 mais 1 em cada lado, e em cima também dá 6. Espero que você tenha acompanhado aí o raciocínio da conta em si. Aqui nesse flex que tá por volta do check e do texto, eu vou botar um items center, pro texto ficar verticalmente alinhado, ele tava um pouquinho mais pra cima aqui, poderia ser um line height também, daria na mesma, né, o resultado final. E é isso, né, o espaçamento tá certinho, 8, agora olha só, meu checkbox, visualmente, já tá bem legal. O que eu poderia fazer aqui pra continuar, né? A gente tem agora esse qual o game, né, esse qual o game aqui, a gente quer que na verdade seja um select. Então aqui dentro do Radix, eu tenho essa opção aqui, ó, chamada select, que ele é exatamente o que a gente quer, né? Ele tem uma opção aqui dentro... não, é o select mesmo. É isso que a gente quer utilizar. Eu só tava olhando se tinha alguma outra opção que a gente poderia utilizar, mas o select com certeza é o melhor. A gente vai instalar o select aqui dentro. Novamente, eu tenho duas alternativas aqui. Eu posso utilizar o select nativo do HTML, ou eu posso usar... Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o select nativo do HTML só para esse elemento, e eu vou deixar como desafio para você melhorar isso e usar o select aqui do Radix, porque a gente já usou vários elementos. Quero ver se você tá craque aí em conseguir, então, usar o select do Radix. A gente já usou o checkbox e já usou o modal. O select ele não é muito diferente, mas aqui para esse caso, especificamente, tá? Eu vou usar o select nativo aqui do HTML, até porque eu consigo estilizar ele, pelo menos, para ele ficar um pouco mais parecido ali com aquele select. Não vai ficar igual, mas vai ficar, assim, semelhante, tá? E aqui eu vou lá no meu form input, aqui, vou copiar essas propriedades CSS, e aqui no meu select eu vou quebrar as propriedades, e vou colocar aqui um class name e jogar aquelas mesmas propriedades. Vamos ver como é que ele vai ficar, né? Eu acho que não vai... ficou legal até. O placeholder aqui no caso do select não funciona, né? Então eu vou copiar o texto, e vou criar aqui uma option com esse texto aqui. E essa option aqui, ela pode ser... Acho que a gente consegue passar disable e consegue passar... qual que é a outra propriedade? Deixa eu ver só o disable resolve. Não, ele fica ali. Eu tenho que passar... selected. Nossa, faz tempo que eu não... Ali, ó. Pronto, fica legal. Selecione o game que deseja jogar. Só que ele acaba ficando com o fundo... com a cor branca, mas não tem muito problema. Essa flechinha aqui... vou ser sincero pra você que é uma desgraça estilizar, né? Deixa eu ver se o Tailwind tem alguma coisa. Tailwind, select, arrow... CSS, ver se eu consigo. Appearance, tá? Tailwind, CSS, default styles removed. Será que eu consigo jogar aqui um appearance? None, e ele vai remover. Beleza, removeu a flechinha. E aí eu teria que jogar uma flechinha aqui, só pra mostrar ela. Será que eu coloco essa flechinha? Porque eu vou ter que... Eu acho que eu não vou botar essa flechinha, tá? Até porque assim, como o seu desafio aqui é usar o select do próprio Radix, com o Radix ali, com o componente select, colocar essa flechinha aí é super tranquilo, tá? A gente vai usar aqui o select icon aqui, ó, e vai colocar o nosso ícone que vem ali dentro da biblioteca Phosphor. Mas como eu não quero, né, eu quero ser um pouquinho mais rápido aqui nesse caso, eu não vou colocar. Show? Aqui dentro, alguém acelerou a moto aqui, olha. Aqui no Qual Game, a gente precisa carregar a lista de games que a gente já tem lá do backend. Então aqui dentro do nosso Create Add Modal, olha só, eu vou pegar lá da nossa app, do nosso app, que a gente fez essa busca pelos games aqui, ó, e eu vou fazer a mesma coisa aqui dentro. Então, vou importar praticamente tudo que eu uso relacionado à busca dos games lá do backend aqui dentro. Vou importar aqui o use state, vou importar o nosso use effect. Perfeito. E agora aqui dentro do nosso select, eu vou fazer o seguinte. Para cada game, fazendo um map, eu vou retornar uma option, onde o value vai ser game ID, e o conteúdo aqui, game.title. Aqui, ó, eu não vou estar utilizando, concorda comigo, eu não vou estar utilizando nem o banner e nem o count de anúncios. Então, como eu não uso essas propriedades aqui dentro, eu não obrigatoriamente preciso colocar elas aqui na interface do TypeScript, tá? Eu posso colocar na interface do TypeScript somente as propriedades que eu vou usar, no caso. As que eu não vou usar, não tem necessidade. Aqui no React, quando a gente retorna apenas uma única linha, ó, eu posso também evitar os parênteses e colocar direto depois do return. E como a gente fez um map, como você aprendeu lá na última aula, sempre que a gente faz um map, eu preciso, no primeiro elemento que vem dentro do map, colocar uma key pro React facilmente identificar esse elemento entre as várias repetições dele na interface. Salvo isso aqui agora, e olha que massa, quando eu venho publicar anúncio,
e já aparece todos os games aqui. Cara, massa demais, cara, massa demais. Agora eu posso selecionar aqui, ó, League of Legends, por exemplo, posso colocar o meu nome, Diego, meu nome no League of Legends, Diego. Joga quantos anos? Infelizmente uns 10 anos. Discord, tem que pegar ali. Mas show, a gente já tá com o formulário praticamente bem pronto, né? A gente tem agora esse quando costuma jogar. E, novamente, o Radix, ele tem um componente pra gente fazer um funcionamento parecido, que, se eu não me engano, é o Toggle Group. Esse Toggle Group que eu consigo, ó. Não é isso. Toggle. Não. Acho que é o Toggle Group mesmo, só que ele tem uma propriedade chamada... Deixa eu ver aqui. Item... loop. Não é esse, será? Root, deixa eu só lembrar aqui. Type enum multiple, aqui, ó. Eu posso passar ele como type multiple e aí eu posso selecionar vários. A gente vai usar esse carinha aqui mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos instalar o React Toggle Group. Aguardar aqui um pouquinho. Já vou aqui copiar a importação pra gente já ir se antecipando. E agora a gente vai aqui embaixo, onde a gente tem esses botões. E aí eu vou fazer o seguinte, cara. Pra gente facilitar. Não, por enquanto tá bom assim. Eu vou botar aqui o nosso Toggle Group Root por volta desses botões que a gente tem. E aí eu preciso pegar todos os botões, dar um tab e fechar o nosso Toggle Group Root aqui embaixo. E aí cada botão ele vai ser um Toggle Group Item. O nosso root type, aqui a gente precisa passar type multiple, porque eu quero que a pessoa possa selecionar vários ao mesmo tempo. Aqui eu vou pegar todos os buttons, ó, então aqui, e trocar por Toggle Group Item. Property Value is missing. Tá, agora os Toggle Group Itens, eles precisam ter um valor. E aí, lembra que lá no backend a gente tinha feito para, por exemplo, salvar no banco de dados 0, 1, 2, 3, 4, né? Então o value deles aqui vai ser um número que começa de 0 no domingo. Não pode? Type number is not assignable to string. Tá, o value tem que ser uma string, depois a gente converte. 1. Aqui vai ser 2, e a gente vai continuando fazendo isso aqui para todos, tá? 3, 4, 5 para sexta-feira e sábado, o 6. Salva, vamos voltar aqui para ver se bugou alguma coisa. Bugou menos do que eu achei que ia bugar, tá? Ele acabou quebrando aqui em 2 linhas. Por que fez isso? Flex call, grid calls 4. Porque agora, ó, esse Toggle Group Root, ele que pegou o grid calls 4. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse class name aqui, ó, do div, e vou passar isso aqui pro nosso Toggle Group Root, que ele também, no final das contas, é uma div, ó. Até aparece aqui, ó, HTML div element, e eu vou tirar essa div por volta dele. Então, pego aqui e troco, tiro a nossa div. Show, vamos salvar. Beleza, agora olha só, eu consigo clicar, mas não dá nenhum CSS, né? Porque para eu colocar um CSS diferente no item que tá ativo, o nosso... O Radix, ele coloca um data aqui no item ativo. Então, ó, nos itens que estão ativos, tá vendo que ele tem esse data state off, né? Ó, quando eu clico nele, ele troca para data state on. Agora, o que eu tenho que ver é se no Tailwind eu vou conseguir fazer alguma coisa com os nossos... a gente chama isso aqui de data props. Deixa eu ver. How do I use Radix with Tailwind? Que pena, eu vou ter que fazer acho que com JavaScript. Não era bem o que eu queria, mas também não tem muito problema. I maintain Tailwind Radix, would you like making an issue? Tem um projeto chamado Tailwind Radix, que legal. Que é a integração do Tailwind com Radix, e aí provavelmente ele deve facilitar. Que legal, ele facilita aqui ó, a gente usar algumas classes. Mas eu vou fazer com o JavaScript, porque assim a gente consegue mostrar uma coisa a mais, tá? O que acontece, né? Por baixo dos panos, o Radix, em todos esses elementos, como por exemplo o checkbox, você pode ver que em nenhum momento eu precisei fazer algum tipo de variável no JavaScript para controlar quando que está ativo ou não. Porque o Radix ele faz isso por baixo dos panos, ele cria uma variável própria, ali, um estado próprio, dentro do próprio componente do Radix, que fica marcando, né, um true ou false aqui no caso do checkbox, quando ele está selecionado. E ele faz isso para todos os elementos que eu uso do Radix, né, como modal, né, eu não preciso em nenhum momento falar, olha, o modal está aberto ou não, né, de uma forma manual. O Radix controla sozinho. E ele controla essa parte aqui também. Mas a partir do momento que eu preciso trabalhar com o valor desse campo, né, por exemplo, eu preciso, agora no momento que eu preciso adicionar uma classe a mais, né, nesse elemento, quando ele está selecionado, a gente precisa trazer isso pro lado do JavaScript. E aí como é que a gente vai fazer, tá? Aqui dentro, ó, dentro do Toggle Group Root, deixa eu quebrar a linha, a gente tem uma propriedade onValueChange, que eu vou dar simplesmente um console log pra gente visualizar aqui dentro, tá? Então, como o onValueChange ele tá esperando uma função, eu posso só passar console log, que ele vai pegar todos os parâmetros que essa função enviaria e vai enviar pro nosso console log. Vamos dar uma olhadinha como é que fixa aqui, ó. Inspect, console, a gente vem aqui embaixo, abre o modal. Ixi, mania de usar. Use the default value or value props on select instead of setting selected. Tá bom. Então a gente vai voltar aqui no nosso select e a gente vai passar uma propriedade chamada default value como sendo vazio. É isso? E aí eu tiro selected. É isso que ele tá pedindo, eu acho. Vamos voltar. É isso. Olha só, quando eu clico em domingo agora, olha só. Ele abriu um array com a posição 0, que foi o que eu cliquei, domingo. Se eu clico em segunda, ele bota 0 e 1. Se eu clico em domingo de novo, ele vai botar só 1, porque ele tirou. Então esse onValueChange, ele me traz, basicamente, qual que é o estado atual, né, das seleções do usuário. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um estado aqui em cima. Ele vai guardar dentro dele um array de strings, ou seja, o mesmo array que eu tô tendo aqui, um array de strings. Ele vai começar como um array vazio. E o nome dele vai ser weekdays, set weekdays. Lá embaixo agora, aqui, a gente vai trocar esse console log aqui por set weekdays, ou seja, toda vez que o valor dessa variável aqui mudar, ele vai trocar o valor do nosso estado ali, weekdays. Show? E aqui eu posso passar para ele também, value weekdays. Só que eu nem precisaria, tá? Isso aqui, por que eu passei? Porque se a gente inicializar agora o nosso weekdays com valor aqui, ó, olha só, comecei ele já com 1, o que vai acontecer?
quando eu dar um F5 aqui e abrir o nosso modal, é que o segundo aqui ele já vem selecionado. Olha só, eu não cliquei em nada. Agora, quando eu clicar em domingo, ó, porque eu tirei o console log, né? Desgraçado do Diego. Deixa eu voltar o console log aqui pra gente visualizar. Mas assim vai ser ruim. Deixa eu fazer o seguinte. Eu posso botar um console log aqui dentro, em qualquer lugar, e ele vai dar o log pra gente, porque o React ele reexecuta tudo que dá aqui dentro da função sempre que a gente altera qualquer estado. Então isso aqui vai executar sempre. Olha só. Como eu iniciei o valor de weekdays com 1 agora, olha só que interessante. Quando eu clico aqui em publicar anúncio, e clico aqui no domingo, ó, ele adicionou, ele já tinha o 1 lá dentro e depois ele adicionou o 0. Se eu não tivesse colocado esse value aqui dentro, ó, ele não conseguiria fazer isso, porque ele não pegaria o valor padrão que eu já tenho na minha variável weekdays. Mas tudo bem, o que a gente vai fazer aqui agora? Dentro do meu table group item, eu quero adicionar uma classe nele, né, uma cor diferente de fundo, quando ele estiver selecionado. Então eu posso fazer o seguinte, aqui no class name, ó, eu vou pegar o conteúdo da classe, vou trocar aqui pro chaves, acento grave, vou jogar o conteúdo aqui de novo, e aqui no final, eu vou botar uma interpolação e vou fazer o seguinte, se o meu array de weekdays inclui, ou seja, tem um item dentro dele, que é o item 0, então eu vou adicionar uma classe a mais aqui dentro, que é a BG Violet 500. Se não, eu não adiciono nada. Fica um código um pouquinho estranho? Fica, mas por enquanto é isso. Não quero colocar também, não quero colocar ferramenta demais, né? Daria pra gente fazer isso aqui de outras formas, mas a gente tá no NLW aqui também, a gente já tá aprendendo coisa demais. Agora quando eu clicar em domingo, olha só, ele fica roxinho. Agora a gente só tem que repetir isso aqui pros demais itens. E aí, eu vou até escrever isso aqui vou fazer isso aqui de uma maneira um pouquinho mais fácil, olha só. Vou selecionar o value aqui. Ó, seleciono todos os value. Agora eu clico à direita, seleciono o número, Ctrl C, vou pra baixo, vou pro final da string, coloco chaves aqui no final, acento grave, venho aqui pro começo, coloco chaves, acento grave de novo, vou pro final, e agora eu faço tudo de uma vez só. Weekdays.includes. Agora eu dou meu aspas, Ctrl V, que ele vai pegar o número que tava aqui, que eu tinha dado Ctrl C. Pontinho de interrogação, BG, Violet 500. Se não coloco classe nenhuma. Ou eu poderia, nesse negócio de não colocar classe nenhuma, fazer melhor, botar o BGZinc daí, pra não ficar as duas classes aplicadas. Então vou selecionar todos aqui, ó, tiro o BGZinc, vou lá pro final e boto ele aqui no lugar do else, né? Então ele vai aplicar ou o fundo roxo ou o fundo cinza, e não pros dois. Salvo aqui agora, e olha que beleza que temos agora. No publicar anúncio, eu vou selecionando, ó, e ele vai colocando e tirando automaticamente. Massa demais, cara, gente. Um pontinho, olha só, quando eu clico no texto aqui, ó, ele não seleciona o checkbox. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar essa div aqui, ó, por uma label. Salvo, vamos voltar aqui. E agora, ó, seleciona o checkbox normalmente. Beleza, a gente finalizou a parte visual. Aqui nesses inputs de texto, de número, quer dizer, de time, será que eu consigo botar aquele nosso appearance none também pra tirar aquele reloginho? Pelo jeito não, né? Pelo jeito não, queria tirar esse relógio desgraçado aqui. Mas tá, tudo bem, vamos deixar assim por enquanto. Beleza, agora que a gente terminou a parte visual do nosso modal, a gente precisa pegar todos os dados que foram inseridos aqui dentro desse formulário, certo? E conseguir enviar pra nossa API pra gente criar um novo anúncio. Então, bora fazer isso. Pra gente pegar aqui os valores dos campos dentro do nosso formulário, lembrando que tem alguns campos aqui desse formulário que não são elementos nativos do HTML, né? Então esse campo aqui do quando costuma jogar e esse checkbox aqui, costumo me conectar ao chat de voz, eles são coisas que a gente criou pelo React, então eles não são campos nativos, né, de um form do HTML. Então para pegar o valor deles, não vai ser da mesma forma que a gente faz para pegar o valor dos outros campos, mas vamos olhar isso junto, tá? Olha só, no React, a gente vai fazer o seguinte, quando a gente envia um formulário, eu posso passar para ele aqui um event listener chamado onSubmit, que é uma função que vai ser executada quando o formulário for submitado, né? Nova palavra, novo verbo aí no português. Aqui a gente vai criar uma função chamada handle create add. Eu vou botar ela aqui no lugar do onSubmit. E aqui, se eu coloco um console log, por exemplo, enviou o form, é isso que vai aparecer quando a gente der o submit ali, eu clicar no botão de submit. Porém, os forms nativos do HTML, eles têm um comportamento padrão, né? Por padrão, o form no HTML, ele tenta redirecionar o usuário para alguma outra tela, né? Até por isso que a gente tem o action, o method, mas a gente quer prevenir esse comportamento padrão, porque a gente quer que o form mantenha o usuário na mesma tela e depois execute o que tem aqui dentro. Para fazer isso, a gente tem que fazer o seguinte, essa função ela recebe um evento, como a gente está usando TypeScript, eu preciso colocar um tipo nesse evento, e o React ele traz pra gente vários eventos de dentro dele, então aqui ó, de importar do React eu procuro por event, olha só, ele traz vários, ó, drag event, form event, mouse event, touch event, change event, ele traz vários eventos prontos pra gente. Eu vou pegar o form event, né, até porque a gente tá pegando o evento de um formulário. E aí aqui eu vou dar um event.prevent default, que ele vai prevenir o comportamento padrão ali, que é de redirecionar o usuário. E aqui no console log, ó, olha só, volto aqui, do inspect console, olha só, quando eu, deixa eu baixar aqui um pouquinho, ou melhor, eu vou jogar essa tela aqui pro lado, e agora quando eu clico aqui ó, no submit, ó, enviou o form, né, ou vem aqui dou um enter, ó, ele também envia, beleza? E aí aqui agora como é que eu faço para pegar os campos do formulário? Existem muitas formas, tá? Aqui eu vou fazer o JavaScript mais básico do mundo. Na verdade não é o JavaScript mais básico do mundo, mas eu não vou usar nenhuma feature muito maluca do React para fazer isso. Eu vou fazer da forma mais simples, que é o seguinte, vou criar aqui um form data, new form data, que é um objeto do JavaScript nativo, e aqui dentro eu passo o meu event.target, que é o meu formulário. Target form event, tá, beleza, deixa eu ver um negocinho. Event target is missing the following properties from, tá, eu acho que aqui no form event eu preciso passar um sinal de menor e maior, HTML form event, pra ele entender que é não é? Type event target, form event, HTML form event target is not assignable to parameter of type HTML form element. Por que não?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Event. Synthetic event. Base synthetic event. Target é T. O T. Deixa eu dar uma olhada aqui. T é o elemento. Synthetic event T. Tá. Vou ter que fazer de uma forma um pouquinho diferente. Ao invés de fazer isso aqui, eu vou ter que fazer aqui um as.html form element. Isso aqui, cara, o porquê que eu tô tendo que fazer isso aí, não sei, mas o que acontece é que o nosso target, aqui ele pode ser qualquer coisa. Aqui meio que eu tô forçando, falando pra ele que o nosso target vai ser um formulário. Isso aqui é um formulário, meio que eu tô afirmando isso pro TypeScript, né? E é isso, por enquanto eu vou fazer dessa forma. Aqui eu vou dar um const data agora, vou usar uma função chamada object from entries, passando o meu form data. E aqui eu vou dar um console log no meu data pra gente visualizar. Olha só. Agora eu seleciono aqui World of Warcraft, meu nome, Diego, 10, boto o Discord aqui, teste, Discord, seleciono aqui um horário, vou botar 10 horas e aqui 16 horas. E aqui eu posso selecionar qualquer coisa, porque não vai funcionar. E agora eu clico em encontrar do e ele não trouxe nada. Vamos dar uma olhadinha por que ele não trouxe nada aqui. Será que ele tá conseguindo pegar? Ah, já sei, né? Oh, meu Deus, Diego, que burrice. Eu não coloquei nome em nenhum campo, eu preciso de nome nos campos, tá? Então esse aqui, ó, além de ter um ID, eu vou botar name, game. Esse aqui, nos outros campos, eu vou selecionar aqui, ó, o ID. Aqui. Vou selecionar o nome deles e vou colocar name com o nome dos campos também. Name, years playing e scored. Esse aqui não vai, agora do time aqui embaixo, mesma coisa. Então vou selecionar aqui o ID deles, porque eu vou colocar o nome igual, name. Show. Agora, se eu dar encontrar do, agora sim, ó. Agora apareceu aqui todos os campos, years playing, name, our start, our end, game, scored, apareceu tudo certinho como a gente selecionou. Só não apareceu aqui o do checkbox e esse aqui, porque como eu falei, eles são campos não nativos, por isso a gente precisa recuperar o valor deles diferentes. O valor selecionado aqui, ó, no quando costuma jogar, a gente já tem. Que é esse weekdays, aqui em cima. Se a gente der um console log nesse weekdays, veja que quando eu clico em encontrar do, ó, ele traz 2 e 5, que já é terça e sexta-feira. Ou seja, eu já tenho o valor, porque eu fiz aquela questão lá do on value change, aqui de anotar o valor de uma variável conforme o usuário for mudando. Vamos fazer a mesma coisa para o checkbox. Então eu vou criar aqui um const, use voice channel, set use voice channel. Ele vai ser um estado que armazena simplesmente um booleano, né? Porque um checkbox ali ele vai ser sempre true ou false. Vou lá embaixo no meu checkbox, e aqui ó, no root, eu vou dar um enter aqui só para não ficar feio. E aqui eu dou um on value. On value. Ele não tem? On change? Será que é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Adix checkbox. Pra gente fazer já do jeito certo, né? Default checked, on checked change. On checked change. E aqui eu dou o set use voice channel. Deixa eu ver. On checked change, ele traz uma propriedade checked state. Tá, então a gente vai ter que fazer, vamos ver aqui, ó. Vou fazer uma função aqui dentro, então. Ele traz uma propriedade checked. Essa propriedade checked aqui, deixa eu dar uma olhadinha, como é que é o formato dela? Checked state. Boolean ou indeterminate? Indeterminate? É o quê? O que é o indeterminate? O indeterminate. Caramba, que interessante, cara. Pensa assim, eu tenho um checkbox, tipo assim, aceitar termos, né? Eu aceito termos de uso, por exemplo. Se a pessoa não clicou no checkbox, não é que ela não aceitou os termos. É indeterminado, eu acho que é isso que ele tá querendo dizer. Eu posso ter alguns tipos de checkbox que eles podem ter um estado a mais, além de sim ou não, que é o indeterminado. Cara, interessante isso, mas me ferrou um pouco. O que eu vou fazer aqui? Como eu criei uma função aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, if checked igual a true, eu vou trocar o set use voice channel para true. Se não, eu troco ele para false. Dessa forma vai ficar melhor. E aqui, eu boto o checked como sendo use voice channel. E eu vou começar esse use voice channel com false, então ele vai iniciar como false ali dentro. Tá, e agora deixa eu dar um console log nessa informação também. Use voice channel. Salvo. Voltamos aqui dentro. E agora, se eu preencher e dar um encontrar do, veio true. Se eu tirar aqui e dar um encontrar do, veio false. Show! Agora a gente já tem acesso a todos os campos. E agora a gente precisa cadastrar isso dentro lá da nossa API. Então aqui dentro eu vou utilizar, posso usar o fetch também pra gente fazer essa requisição, ou eu posso usar alguma outra biblioteca. Vou ser sincero pra você que quando eu tô construindo os meus projetos front-end, eu não uso o fetch, a API fetch nativa. Por quê? Porque ela é muito mais verbosa, principalmente quando eu preciso fazer operações de escrita, de update, de delete. Ela é muito mais suscetível a cometer alguns erros. Eu particularmente gosto muito de utilizar o Axios, tá? Eu vou instalar o Axios aqui dentro e muda bem pouquinho nisso aqui, ó. Eu vou só trocar o fetch por Axios. Deixa eu ver se ele já sugere a importação. Ó, ele já sugere a importação. E eu não preciso desse .then aqui, ó. Eu vou receber direto aqui o meu response e aqui response.data. Então o código também fica um pouquinho menor. A gente vai fazer a mesma coisa lá no meu app. Então aqui, ó, troco para Axios, tiro esse .then e aqui eu troco para response e aqui eu uso response.data, que são os meus dados. Salvo. E agora, pra gente fazer a chamada para criação, deixa eu dar F5 para ver se tá tudo funcionando, ó. Show. Agora pra gente fazer a criação, eu vou usar Axios.post, porque agora eu quero criar algo, passo o meu endereço,
E aqui eu quero criar, deixa eu lembrar aqui, a nossa URL de criação. Aqui, pastinha, NLW Sports, create ad. A URL é games barra o game em si barra ads. Então aqui vai ser games barra, aqui eu preciso botar o ID barra ads. O ID aqui eu tenho de dentro do meu data, né? Porque foi o ID do game que o usuário selecionou aqui no primeiro. Então a gente vai fazer o seguinte. Vou usar o acento grave aqui, a case. Aqui dentro do ID eu faço uma interpolação e pego o meu data.game, que é o nome do campo que o usuário selecionou aqui. E aí, como segundo parâmetro, eu envio as demais informações para criar um anúncio. Que são essas informações aqui, ó. Preciso enviar nesse formato. Posso até copiar aqui do HubSpot, jogar aqui dentro, pra ser mais fácil a gente saber. Então, primeiro, o nome, né? O nome, ele vem de data também, ponto name, que é o nome do campo, né? Isso. Yearsplain também vem de data.yearsplain. Isso. Só que isso aqui tá vindo como uma string, então vou converter isso aqui num número. O Discord vem de data.discord. O weekdays, ele vem de weekdays, por exemplo, porém é um array de strings, então eu preciso converter em número, então vou dar um ponto map, como é um array, e uso o number aqui dentro. Ele vai basicamente aplicar o construtor da classe number do JavaScript, igual eu fiz aqui em cima, porém para todos os itens do array. Aqui embaixo, a gente vai pegar o data.hourStart, data.hourEnd, e aqui o nosso useVoiceChannel, que é esse estado que a gente criou aqui em cima para salvar se ele usa o voice channel ou não. Pra gente dar uma mensagem de sucesso ou não, o que eu vou fazer? Vou transformar isso aqui numa função assíncrona, vou colocar esse código aqui por volta de um try-catch, coloco um await aqui dentro, e aí aqui embaixo eu dou um alerta, anúncio criado com sucesso. E aqui embaixo, alerta, erro ao criar o anúncio. E a gente pode dar um console log no erro pra gente visualizar aqui, caso precise. Show! Vamos salvar isso aqui e a gente vai testar. Só um ponto importante, a gente não fez qualquer tipo de validação aqui dentro, tá? Inclusive eu não preciso dessas aspas duplas aqui, eu posso remover elas. A gente não fez qualquer tipo de validação aqui dentro. Então se a gente enviar o form vazio, a chance de cadastrar lá é muito grande. Então o melhor seria a gente fazer aqui dentro algum tipo de validação, tá? Só pra fazer uma validação simples aqui, o que eu vou fazer? Cara, se não tiver o name, eu vou dar se não tiver o data.name, eu vou dar um return. Só pra prevenir realmente a gente enviar o form vazio totalmente, tá? Então salva e agora a gente vai tentar criar o nosso anúncio. Vamos lá? Eu vou deixar a aba aberta aqui do network pra gente ver as requisições HTTP que são feitas. Vou diminuir um pouquinho pra ser mais fácil visualizar. E vamos lá, a gente vai selecionar aqui, sei lá, Apex Legends. O meu nome, Diego, Deus do Apex. Quantos anos? 4, Discord, Diego, teste. Vamos botar qualquer coisa, tá? Dias que eu costumo jogar, vou botar aqui, ó. Domingo, não se preocupa que o meu React tá piscando, que é uma extensão, tá? Que eu tenho. Vou botar sexta e sábado. Horário do dia, vamos botar aqui 16 horas até 19, só pra gente testar. E costumo me conectar, vou botar assim. E agora é o momento da verdade. Anúncio criado com sucesso. Meu Deus, vamos ver se a requisição foi. Tá aqui, ó. Requisição post. Foi enviada. Payload, vamos ver os dados que foram enviados. Discord, Diego Test, our end 19, our start 16, name, use voice channel true. Que desgraça. Tá, esse aqui do weekdays. 056 e Yearsplain 4. É isso? Ai, meu Deus. Vamos testar. Eu vou lá no meu backend aqui, ó. E vou abrir o Prisma Studio pra gente ver se foi cadastrado. npx, Prisma Studio. A gente vem em Ads. Diego Deus do Apex tá ali, ó. Diego Deus do Apex. Vamos ver se o jogo tá certo. Vai lá no final, clica no game aqui, ó. Show. Tá Apex selecionado. Yearsplain 4, Diego Test, 056. Our start ficou certinho, 960, 1140 e true. Cara, finalizamos. Muito massa, cara. Deu certo de primeira. Lembrando que eu não codei essa aplicação antes, né? Então é a primeira vez que eu tô codando. E codando junto com vocês, mostrando aí os erros que a gente passa e as soluções que a gente encontra. Pegando feedback de vocês aí no Discord. Não esquece de mandar um feedback do que você tá achando do NLW lá, me marca lá, qualquer coisa assim. Vai ser massa pra caramba. Mas, pô, a gente finalizou a nossa aplicação, assim, e eu tô, cara, super feliz. A gente pode dar um cancelar aqui, dando F5, a gente vê que já aparece um anúncio aqui, né, do Apex. E agora falta a gente terminar a nossa aplicação no mobile. Mas antes da gente ir pra nossa aplicação mobile, eu queria te dar algumas dicas, pô, de como que a gente poderia elevar essa aplicação aqui pro próximo nível, né? Vamos lá, algumas dicas que eu posso te dar aqui. Primeiro, responsivo, né? A nossa aplicação não tá responsiva. É a primeira coisa que eu faria nessa aplicação. Segundo, a gente cadastrou 6 games lá no backend, mas se a gente tivesse cadastrado 7, isso aqui já ia bugar. Então seria legal ter um carrossel aqui dentro. Até te dou uma dica de biblioteca para utilizar, que é esse Keen Slider, que ele é uma biblioteca de carrossel muito legal, com vários exemplos, com integração já com React. Então a gente consegue fazer aqui, ó, vários tipos de carrossel, colocar flechinha e tudo mais. Outra coisa que eu faria aqui dentro da publicação de anúncio, usar o Radix aqui, o componente de select para fazer essa parte aqui, beleza? E também faria a validação, tá? A validação aqui ela é super importante. Diego, não sei como fazer uma validação legal aqui, pra quem sabe botar uma bordinha vermelha e tudo mais. Recomendaria você dar uma olhadinha numa biblioteca para trabalhar com formulários no React. Por exemplo, React Hook Form. E aqui dentro do React Hook Form, que é uma biblioteca para trabalhar com formulários, você tem aqui dentro do guia, aqui, Get Started, a gente tem Schema Validation, para você aprender a trabalhar com validação. Não sei se você lembra que lá no backend eu recomendei você utilizar o Zod, que é uma biblioteca de validação. Aqui você consegue também, dentro do React Hook Form, mesmo no front-end, usar o Zod para também fazer a validação dos seus campos. Então são tudo aprendizados, e é claro que você consegue esse aprendizado tanto sozinho, né, aprendendo sozinho, quanto também em conteúdos gratuitos que a gente tem aí no YouTube, dentro do Ignite, por aí vai. E
Aqui, o que mais daria pra fazer no front-end que eu acho legal? Eu acho que daí não é questão só do front-end em si. Uma outra coisa que eu com certeza faria nessa aplicação é colocar algum tipo de autenticação. Então, a pessoa poder logar com a Twitch dela, né? E aí a gente conseguir, talvez logar com o Discord. Aí a gente não precisa digitar o Discord aqui. A pessoa loga com o Discord, olha que legal. Ela faz login usando o Discord dela e a gente já tem o usuário dela pra então, quando ela criar um anúncio, a gente reaproveitar isso. Então, eu acho que são coisas que deixariam essa aplicação aqui ainda mais sensacional. Mas só do que a gente criou aqui já tá muito massa. E agora, é claro, vamos finalizar aqui o nosso app mobile pra fechar com chave de ouro. Manda lá, Rodrigão. Valeu, Diegão. Então, vamos lá. Chegou a vez da gente finalizar a versão mobile da nossa aplicação. Então, bora codar. Vamos aqui pro código. Bom, eu já deixei aqui a nossa aplicação aberta. Inclusive, eu tô executando ela aqui, tá vendo? Eu deixei um terminal aberto. E nesse terminal eu tô com a aplicação aqui executando. E também já deixei executando aqui o nosso back-end, tá vendo? Até porque a nossa aplicação já tá buscando pelas informações no back-end que você desenvolveu junto com o Diego, com o Node, tá? Então, deixa o back-end executando aí e executa a aplicação. Perfeito. Vamos, então, partir para o desenvolvimento dessa modal aqui. Para a gente deixar a lógica bem separadinha, a gente pode criar essa modal como um componente. Então, dentro da pasta componente, vamos criar um do, eu vou chamar ele de do match. E aqui dentro eu vou criar um index.tsx e vou criar aqui um styles.ts. Perfeito. Aqui dentro eu vou usar aquele snippet rmbc para criar a estrutura de um componente e no styles rnso para criar então a estrutura de um objeto com as nossas regras de estilização. Por enquanto, a gente só vai ter ali o nosso container. Perfeito? Bom, só que aí, aqui no nosso componente, ao invés da gente usar uma view, a gente vai utilizar agora um modal. Eu vou deixar a view importada aqui, até porque provavelmente a gente vai usar ela. E no lugar, então, de utilizar uma view, ok? Eu vou, então, utilizar aqui a modal por volta dessa view. Vamos já manter a view aqui, para a gente poder, então, utilizar ela. Bom, inclusive, eu vou criar aqui uma tipagem, uma interface, props, estendendo, então, a tipagem dessa modal. Aqui no React Native, a gente tem o modal props, para poder, então, estender essa tipagem assim, ok? Perfeito. E aí, a gente precisa, então, receber, além da modal, a informação do Discord. Eu vou chamar de Discord, que vai ser uma string, ok? E aí, a gente pode pegar, então, aqui e passar para o nosso componente, o Discord, e todo o restante, que é todas as propriedades que uma modal tem, inclusive, já vamos transferir aqui para a nossa modal. Perfeito? Beleza, a princípio é isso que a gente precisa, e a gente já pode também adicionar aqui um texto. E para esse texto aqui, eu vou, inclusive, importar ele aqui do React Native. Ele vai importar ali. Vou já dar um estilo para ele, que eu vou chamar de label. Ou melhor, vamos chamar ele de Discord mesmo. Pronto, de Discord. E dentro desse texto aqui, a gente vai colocar, então, o Discord, que é o usuário. Deixa eu só apagar esse fechamento aqui. E beleza, vamos, dentro da nossa utilização, criar esse Discord também. Então aqui, além do container, temos esse Discord aqui. Aqui no container, vamos já colocar aqui um flex de um justify content center e um align items também. Vamos pôr aqui como center, tá bom? E aqui no Discord, vamos colocar aqui uma cor. Eu vou colocar aqui como cor, pegando lá daquele nosso tema. .colors. Ele não importou o tema, então eu geralmente volto o Ctrl / espaço e Enter. Aí ele importa ali em cima. Colors. Vou pegar de text. O font size eu vou usar aqui do tema font size.md. E o font family eu vou utilizar aqui o regular. Regular. Perfeito. Maravilha. Agora a gente já tem a nossa utilização. E vamos voltar aqui no anúncio. Eu vou pegar aqui um anúncio que tem, ou melhor, um jogo que tem anúncio, no caso aqui o CSGO. E quando a gente clicar no conectar, vamos já fazer aparecer a nossa modal. Então lá dentro do nosso game, a gente pode começar fazendo a importação, então, desse nosso componente. Então vamos vir aqui, ó. Eu vou importar ele aqui junto com os demais. Ponto barra componentes, para a gente chegar aqui no do match, que é o nome que a gente deu para esse componente. Vou colocar ele aqui, perfeito. E aqui embaixo, eu vou colocar ele aqui dentro da nossa save char, mas bem aqui embaixo eu vou colocar ele. Como ele é uma modal, a gente pode passar para ele uma propriedade que é visible. E essa propriedade ela só está disponível aqui graças à tipagem que a gente passou aqui. Se eu digo que o meu componente não estende uma modal, deixo ele como uma prop simples, nota que ele não tem mais o visible. Agora, estendendo aqui, aqui na verdade, né? Estendendo aqui a tipagem de uma modal, a gente tem acesso ao visible e todas as outras propriedades que essa modal tem. Então, basicamente, esse componente de modal no React Native é para a gente controlar quando essa janela vai ficar visível ou não ela vai ficar em cima dessa tela aqui, como está ali no nosso próprio protótipo. Bom, então aqui, ó, eu vou colocar um visible nela como true. Fazendo desse jeito aqui, significa que a nossa interface vai ficar visível. Então, e aí ela tem uma outra propriedade. Olha lá o que aconteceu, tá vendo que ela ficou branca e ela tá na frente de todo mundo, né? A gente já vai trabalhar com isso. Se eu colocar como falso, ó, ela vai sumir, tá bom? Que é o padrão. Ele tá ainda pedindo pra gente passar o Discord do usuário, ok? Por enquanto, eu vou passar aqui um Discord de exemplo, tá bom? Acho que é só Discord, na verdade, não Discord ID. Isso. Eu vou passar aqui qualquer coisa aleatória, só pra gente ter esse exemplo. Então agora, se eu trocar aqui para true e salvar, tá vendo que ele apareceu essa telinha branca? Bom, vamos primeiro trabalhar na estilização, então,
dessa tela branca, porque na verdade ela tem que ficar, essa tela, ela tem que ficar com um fundo um pouco transparente e não ficar com esse fundo branco aqui. Vamos trabalhar nela? Então vamos lá. Aqui vamos voltar aqui no estilo da nossa modal. E aqui no estilo da nossa modal, eu vou colocar para ela um background color e eu vou usar do tema Colors Overlay. Lá dentro do nosso tema, a gente tem aqui um RGBA, onde a gente manipula o canal do Red, Green e Blue, e o A é do Alpha. E eu tô falando que aqui vai ser 60% de opacidade. Então se eu salvar, olha lá, já temos a tela com ligeiramente com opacidade. Mas a gente pode voltar aqui no nosso componente do Matte e passar para ele aqui uma propriedade dizendo o seguinte, olha, eu quero que você seja transparente. Como isso daqui é um valor booleano, eu não preciso necessariamente passar assim. Eu posso omitir o true, ele já entende que o que eu quero dizer aqui é verdadeiro true, salvei e beleza. Tá vendo que ficou transparente o fundo? E a gente tem o nosso overlay ali, é aquele tom um pouco mais escuro. Bom, só que aí a gente pode observar que a nossa modal ela não está começando no início do dispositivo. Ela está começando a partir da status bar. Se eu quero que a modal comece bem na bordinha do dispositivo, eu posso passar uma outra propriedade aqui, que é status bar translucent. E aqui ela também é um valor booleano. Se eu fazer isso daqui e salvar, a nossa modal vai cobrir toda a interface do usuário. Olha que massa que tá ficando. Bom, só que aí, todo o conteúdo, ele tem aqui essa cor de fundo, essa caixinha, então fica no centro. Então o que a gente pode fazer? Esse container aqui, a gente pode trabalhar na estilização dele, desse container, como a gente já fez, na verdade, né? É no container que a gente está aplicando o overlay. Então vamos manter o container aí, do jeito que ele está. Vamos criar uma outra view para a gente, então, manipular o conteúdo. E eu vou dar um estilo aqui. E adivinha? Content de conteúdo vai ser o nome da regra de estilização que a gente vai criar. Vou pegar aqui, então, o content. E vou colocar ele até aqui logo depois do container. Opa, pronto. E aqui no nosso content, vamos colocar então para que o nosso content ele tenha uma largura de 311, que ele tenha um background color pegando do nosso tema só aqui de shape. Olha lá, ele vai estar com aquela cor de fundo. Eu vou colocar um border radius de 8 e tanto o align item center quanto aqui align items center e o justify content também como center, tá bom? Perfeito. Agora, aqui dentro do nosso texto, além desse texto, a gente tem algumas outras informações. Começando por esse xzinho aqui, que é o botãozinho de deletar. Então vamos fazer o seguinte, a gente pode importar aqui, ó. A gente pode importar de dentro daquela biblioteca do próprio Expo, o Vector Icons, e a gente pode usar da própria biblioteca que chama Material Icons. E eu vou importar aqui também um Touchable Opacity. Vou pegar o Material Icon aqui e vou colocar ele aqui logo embaixo do nosso Content. Então logo embaixo aqui do nosso Content, dentro aqui da nossa view de conteúdo, vamos utilizar o Touchable Opacity e dentro do Touchable Opacity vamos colocar então esse Material Icons. E aqui a gente pode dizer que a gente quer o ícone de close, que o tamanho desse ícone é 20 e que a cor dele é theme.colors.caption e eu vou passar aqui de 500. E olha só, a gente já tem um xzinho lá. Bom, eu vou fazer o seguinte. Para esse nosso Touchable Opacity, eu vou passar para ele uma estilização. Então, vou dar um estilo para ele, que eu vou chamar esse estilo de Close Icon. Tá bom? Vou pegar esse estilo, vou vir aqui e vou trabalhar nele. Pronto. Nesse nosso Close Icon, basicamente, o que a gente vai fazer é pedir para ele ficar alinhado lá no final da linha. Então, eu vou colocar aqui um Align Self como sendo um flex de End. Isso vai fazer ele lá para outro cantinho, mas aí eu já vou colocar nele também uma margem de 16 em todos os lados, para ele não ficar tão grudadinho, tanto em cima quanto embaixo, perfeito? Bom, inclusive, a nossa modal, a gente pode já controlar o fechamento dela por esse botãozinho. Se a gente voltar lá no nossa interface de game, como que eu sei se ela está aberta ou fechada? Através dessa propriedade aqui. Se eu colocar como falso, ela fecha. Se eu deixar ela como true, ela vai abrir. E qual que é a lógica dessa telinha abrir? Bom, essa tela, ela deve abrir se existir um usuário selecionado. Concorda? Então, a gente pode fazer o seguinte, olha só, eu vou vir aqui e vou utilizar um estado, eu vou criar um estado novo que eu vou chamar aqui de Discord. Vamos colocar aqui de Discord do Selected, ou seja, que o usuário do Discord aí do parceiro foi selecionado. Vamos criar um set Discord do Selected, e aqui a gente pode então usar o useState. E eu vou colocar aqui que começa esse estado como uma string vazia, sem texto nenhum. Na verdade é um texto vazio, né? E aí, lá embaixo, a gente pode fazer o seguinte, a visibilidade ficar condicional. Eu vou usar o seguinte, ó. Eu vou verificar se o tamanho do texto que está lá dentro é igual a 0. Se é igual a 0, então, o que significa? Não tem ninguém selecionado. Se eu for lá e colocar, por exemplo, qualquer texto, digamos que esse seja meu usuário, eu nem sei meu usuário de cabeça, mas vou salvar, olha lá, abriu a janela. Se não tem nada, fecha a janela. Aqui, a gente pode, inclusive, fazer o seguinte. Quando a gente quiser fechar ela, eu vou deixar ela com o texto ali por enquanto, para ela ficar aberta, e eu quero poder fechar ela através do xzinho. Bom, esse xzinho aqui, lá dentro do nosso componente, é esse Touchable Opacity aqui. Então, de alguma forma, a gente precisa tocar nesse Touchable Opacity aqui. A gente pode criar isso como aqui dentro da nossa tipagem, a gente pode passar uma função como propriedade. Eu vou chamar ela de onClose, e vou dizer que ela é simplesmente uma função que não tem retorno nenhum, e por isso que a gente coloca void. Vou pegar esse onClose aqui,
e simplesmente vou repassar ele pro nosso touchable opacity. Dessa forma, sim, simples assim. Se a gente voltar lá pro nosso game, ele já tá acusando e dizendo aqui que a gente precisa passar o on-close porque ele foi missing, ele foi esquecido. E aí, a gente pode então aqui no nosso game fazer o seguinte, olha, sabe esse on-close aqui? Então, quando alguém tocar nessa função aqui, nesse botãozinho, e essa função ela vai ser executada lá dentro do nosso componente, quando alguém tocar nesse xzinho, que é o touchable opacity, a gente simplesmente pega o set discord do selected e volta para ele, sabe o quê? Volta ele como um texto vazio. Fazendo isso, olha que legal, ele vai fechar a modal, porque a condicional é não ter, é ter alguma coisa, né, maior do que zero, ter um texto maior do que zero, para aquela janelinha abrir. Se eu salvar aqui, deixa eu pegar e voltar, para ele abrir a modal de novo, ó. Fechei, tá vendo? Ó? E aí eu vou voltar para ele ficar com a modal aberta por enquanto. Bom, perfeito. Daqui a pouco a gente já vai fazer a abertura dessa modal de forma condicional. Vou deixar ela assim, para poder então trabalhar agora na estilização. Vamos voltar aqui para a estrutura do nosso componente de modal. E logo abaixo aqui do nosso botãozinho, vamos importar de dentro daquela biblioteca FOSS-Icon o ícone que é um checkzinho. Então vamos lá, deixa eu importar aqui. Ops. Aqui de dentro de Phosphor React Native. E aqui eu vou pegar essa aqui, ó, check circle. Vamos usar esse ícone aqui na nossa aplicação, logo embaixo aqui do botãozinho de X. E para ele vamos passar o seguinte, ó, size. Então percebeu que a gente está usando várias bibliotecas de ícones aqui, o que é muito legal. Esse vai ser o ícone com tamanho 64, só que a cor dele vai ser theme color success. E eu vou salvar e perfeito. Essa biblioteca ela tem uma vantagem muito legal, que você consegue manipular a espessura dos ícones aqui através dessa propriedade de Eight. Olha só quantas opções tem aqui para você trabalhar com espessura. No nosso caso, vamos utilizar aqui a bold para ficar igual tá no nosso protótipo. Olha só que massa. A gente pode inclusive aproveitar aquele componente que a gente já fez, que é o componente de heading. Lembra dele? A gente fez esse componente lá no começo. Deixa eu só ver se eu importei ele no lugar certo. Deixar ele separadinho aqui. E esse componente a gente passa aqui para ele um título. Que basicamente esse título, eu vou até pegar ele daqui, que é esse Let's Play. Deixa eu só destravar aqui. O nome dela é essa daqui, essa é a tela. Vou pegar aqui, ó, Let's Play. E ele vai ser o título. E o subtitle vai ser esse daqui. Perfeito, eu vou salvar aqui e maravilha, já apareceu lá. Só que nota o seguinte, o título ele tá desse lado aqui e aqui na nossa modal ele é centralizado. Tá vendo que ele tá alinhado à esquerda? Lembra que lá dentro desse componente a gente estendeu tudo que uma view props tem e repassamos tudo que uma view props tem para essa view. E uma coisa que uma view props tem é estilização. Então, olha só que legal. Aqui eu posso manipular e falar assim, não, aqui eu quero que fique no centro. Então eu vou passar aqui um estilo e simplesmente vou pôr aqui ó, um align item como center e o margem top. Eu vou pôr aqui o margem top de 24. Como é número, não precisa de aspas. E olha lá, eu já tenho o meu elemento no centro certinho. Agora embaixo a gente tem um texto. Eu vou criar um estilo para ele que eu vou chamar de label. E vou colocar o texto que está aqui, que é esse daqui, adicione seu Discord. Beleza, vamos trabalhar nessa estilização aqui. Então eu vou deixar o Discord por último. Eu gosto de criar as estilizações, mais ou menos seguindo a sequência que eu uso ali dentro, mas é só um costume, tá? Bom, a label, eu vou dizer, vou até copiar tudo isso daqui, ó, porque basicamente é parecido. Só vou mudar os elementos. Deixa eu copiar aqui que não foi, agora sim. Para cor, eu vou usar texto. Para tamanho, eu vou usar MD. Para font family, vou usar a semi-bold. Salvei, olha lá que massa. Vou colocar um margem top. Um margem top. Opa, faltou pôr uma vírgula aqui no final para ele me ajudar na sequência. Ó, margem top, vou pôr 24. Margem bottom, 8. E maravilha. Agora, a gente pode fazer desse texto aqui do Discord, a gente pode transformar ele num botão. E para transformar ele num botão, vamos pôr um touchable opacity por volta dele. Perceba que existe um padrão, então você vai se acostumando de tanto repetir o processo, né? Style, ponto, vamos chamar de Discord button. E beleza. Vou pegar o Discord button, vou vir aqui na nossa utilização e vamos trabalhar nele. Vou colocar ele aqui antes do Discord. E nesse Discord button aqui, vamos colocar o seguinte. Aqui vamos colocar para ele uma largura de 231. Eu vou colocar aqui também uma altura de 48. Um background color, eu vou colocar aquele background de 900. E um Justify Content Center, um Align Items também Center. Eu vou colocar aqui um Border Radius de 4 e um Margin Bottom de 32. E olha lá, já temos o nosso botãozinho ali. Só que o nosso texto, Justify Content, aqui na verdade é Align Items, por isso que ele não foi para o centro. Agora sim. Tá? Então corrija aí com uma Align Items para ele ficar bem centralizado. Agora a gente tem o nosso botãozinho lá do usuário ali da nossa aplicação. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui como que ele está ficando. Olha lá, ficou exatamente como a gente queria. Perfeito, ó. Cliquei no xizinho, se eu voltar para cá, pegar aqui um de 2 anúncios, que era... Opa, qual que a gente tinha 2 anúncios? CSGO não. É aqui, ó. World of Craft. Ó, olha que massa. Perfeito. Só que agora, nosso modal tá pronto. Mas a gente pode fazer o seguinte, quando eu clicar em conectar, eu quero abrir o modal. Só que para abrir o modal, primeiro a gente precisa buscar pelas informações do usuário. Vou fechar tudo aqui. Vamos vir aqui no game. E aqui no game, quando eu clicar aqui, ó, cadê o nosso
componente, aqui, ó, o do card, né? Tá vendo? A gente tem esse método onConnect, a gente já deixou ele aqui, passando ele para o nosso componente, e esse onConnect ele é chamado quando o usuário toca aqui no botãozinho de conectar, né? Então, o símbolozinho tem o controlinho ali, o ícone do controle e o texto conectar. Perfeito. Então agora, podemos fazer o seguinte, ó, vamos criar uma função. Essa função vai ser assíncrona, porque através dela a gente vai fazer uma chamada para o nosso API. Eu vou chamar essa função aqui de... vou chamar ela de getDiscord... Ops, cadê a função aqui? getDiscordUser. getDiscordUser. Vou chamar assim. E para essa função, a gente vai pedir aqui o ADSID, que é uma string, que é o anúncio, né, que a gente precisa buscar, então, o usuário. E eu vou usar esse fetch aqui, ó, vou copiar essa estrutura e vou jogar ele aqui. O que muda é que agora a gente não vai buscar um jogo, a gente vai buscar um anúncio, um ADS. Aqui a gente vai passar o ID do ADS e aqui a gente quer o Discord. Lembra que você criou com o Diego essa rota aqui que retorna o Discord do usuário. Pra gente relembrar que de fato ele está fazendo isso, eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou dar um console log nesse data aqui, pra gente ver o que vai acontecer. Vou pegar esse get Discord user e aqui embaixo eu vou clicar, eu vou passar ele aqui. E aí, para ele, eu vou passar o item.id, que é o ID do anúncio, certo? Vou salvar, eu vou abrir aqui o terminal e vou deixar o terminal aqui do lado. Olha só se eu clicar nesse conectar. Tá vendo que ele retornou o ID que o Diego cadastrou com você lá quando você desenvolveu o back-end com ele? Perfeito, isso está buscando do back-end. E é exatamente esse Discord que a gente precisa. Então aqui, ao invés de dar um console log, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Lembra que a lógica da nossa modal abrir é ter conteúdo aqui dentro? Então eu vou voltar aqui como um texto vazio de começo, ou seja, a tela, se eu sair e voltar aqui para o CSGO, a modal a nossa interface começa com a modal fechada, mas quando eu buscar pelo usuário, no back-end, eu vou então atualizar aqui pegando o Discord. E agora se eu salvar, olha que massa, clicar aqui eu vou clicar em conectar, olha o que aconteceu, abriu aqui a modal. Se eu fechar, fechou a nossa modal. Uma coisa também que dá para fazer, enfim, trabalhar com modal no React Native é muito tranquilo, muito simples e incrível, assim, você viu. Aqui na modal, a gente consegue passar aqui, por exemplo, escolher a animação. Você pode escolher aqui, ó, eu vou colocar aqui no começo, ó, tem uma propriedade que chama Animation Type. E olha só, você tem várias animações, fade, slide. Eu vou usar aqui a de fade, que eu curto bastante para modal. Olha só agora o efeito, ó. Quando eu clico lá no conectar, ó, ele escurece, e se eu fechar, clareia. Percebe? Eu acho que fica muito legal essa animação aqui com fade, tá? O padrão, se eu não me engano, é o slide. Eu gosto da fade. Perfeito, nossa modal já tá funcionando. Olha lá, já tem o usuário ali do Discord acontecendo. Agora eu vou te mostrar uma coisa muito legal que eu gosto de utilizar nessas situações e não quero deixar de te mostrar isso, que é um plus aqui, que acabou de me vir agora essa ideia. Quando a gente clica no conectar, e quando a gente clica aqui, seria muito legal se a gente pudesse copiar o usuário do Discord para a área de transferência do usuário, para já ficar no Ctrl+C dele, para ele ir lá no Discord e dar um Ctrl+V. Bora fazer isso? Para a gente poder fazer isso, a gente pode utilizar uma biblioteca aqui do próprio Expo que chama Clipboard. Eu vou procurar por ela aqui para te mostrar. Essa daqui é a biblioteca, Clipboard, que é basicamente para a gente controlar isso. Vou fazer a instalação dela, mas utilizando o Expo sem o NPX. Vou vir aqui. Eu vou instalar, eu deixo aqui meu terminal integrado para fazer as instalações e a aplicação rodando separadinha aqui no terminal, mas aí, enfim, é conforme você preferir. Ó, você vai esperar ela terminar de executar. De fazer a instalação, aliás, né? E perfeito. Fez a instalação. Agora, a gente pode vir aqui lá no nosso componente do Shard. E aqui, deixa eu ver aqui a importação dele. Ele recomenda fazer a importação assim. Então, eu vou vir aqui e vou fazer a importação aqui. Basicamente, o que ele vai fazer é pegar tudo que tem dentro do Expo Clipboard e colocar aqui dentro, tá bom? E aqui eu vou criar uma função antes do nosso retorno. Ela é assíncrona, tá bom? É porque a gente vai manipular a memória do dispositivo do usuário, né? Para colocar isso na área de transferência dele, para ele usar no Ctrl+V, no colar, né? Então, ela é assíncrona. Eu vou chamar aqui de handle copy Discord user to clipboard. Só pôr Discord, só. Eu gosto de criar nome de funções que sejam bem fácil de ler e saber o que é. Então, outra coisa que geralmente eu gosto de fazer é usar essa palavrinha handle em funções que são disparadas a partir da interação do toque do usuário. É um padrãozinho que eu gosto. Bom, aqui basicamente eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui, vou pegar usar o await, clipboard, e eu vou pegar aqui clipboard, ponto, e ele tem um método aqui que chama setStringAsync. E aqui eu passo o Discord do usuário. Simples assim. E aí uma coisa que a gente pode fazer, que também fica muito legal, a gente pode importar aqui um alert para exibir uma mensagem para o usuário de que foi copiado para a área de transferência dele. Inclusive isso é um princípio de usabilidade, a gente fala muito disso dentro do Ignite, sobre princípios de usabilidade. Um deles, né, daquelas análises heurísticas de Jacobs-Nielsen, é sempre dar um feedback para o usuário, né? Quando o usuário faz algum tipo de interação. Então vamos fazer isso e seguir essas boas práticas. Ó. Então alert.alert, e aqui eu vou colocar então o seguinte, ó, Discord, copiado, e aqui vai ser o título, tá? Aqui deixa eu só corrigir. Copiado, aqui vai ser o título da mensagem, aqui é a descrição. Eu vou colocar usuário copiado para você colar no Discord e encontrar essa pessoa. Vou colocar essa frase, enfim, você pode colocar a frase que você quiser e achar super legal. E aí, esse handle copy Discord to clipboard, a gente pode passar aqui para o nosso Touchable Past, ó. Vou vir aqui e, através do onPress, eu vou passar aqui para ele, ó.
Só que aí, para a gente ter uma experiência mais interessante para o usuário, e também tem um detalhe, né? Esse método aqui, ele é assíncrono, ou seja, ele pode levar um tempinho, vai depender do dispositivo do usuário, principalmente porque está manipulando aí a memória do dispositivo, né? Então eu vou criar aqui o seguinte, ó. Eu vou criar um estado, que eu vou chamar esse estado de isCopying. Aqui eu vou anotar se está sendo copiado na memória, e aí, enquanto estiver sendo copiado essa informação, eu vou mostrar um indicador de load, tá? Então set isCopying. Deixa eu só corrigir aqui, copying, igual, useState, e vou falar que o valor inicial é falso. Eu vou então importar aqui o useState do React. Deixa eu só ver se ele importou do lugar certo. Perfeito. Aqui a gente não precisa, só o useState mesmo. Bom, então aqui ó, eu vou fazer o seguinte. Logo depois aqui de copiar essa informação, antes, né, na verdade, eu já vou setar aqui ó, um true. Tá bom? Vou setar ele como um true. Perfeito. E só depois que aparecer essa mensagem, eu vou dar um set isCopying, voltando para falso. Então aqui eu habilito ele verdadeiro e aqui eu habilito como falso. E eu vou usar essa informação então para fazer o seguinte, ó. A primeira coisa que eu vou fazer no Touchable Past, eu vou desabilitar esse botão, mas deixa eu achar ele aqui. Na verdade é esse daqui que a gente chama a função de copiar, né? Então eu vou primeiro aqui, ó, passar o botão, ele tem essa propriedade que chama disable. Se o isCopy for verdadeiro, eu vou desabilitar esse botão. Por quê? Eu já garanto dessa forma que não vai dar para o usuário ficar clicando, sabe? Tem aquele usuário que acha que se ficar clicando um monte de vez vai ficar mais rápido, e não. Então a gente previne um único clique dessa forma. E aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer assim, ó. Se o isCopy for verdadeiro, então eu vou mostrar um componentezinho de load, que ele chama Active Indicator, esse daqui. Caso contrário, então eu mostro o Discord. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, se eu colocar aqui ele como verdadeiro, olha lá, no lugar do Discord vai ficar aquele loadzinho. Só que a gente pode colocar nesse loadzinho, a gente pode colocar nele o tema da nossa própria aplicação. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui para ele, ó, para ele receber como cor, theme.colors.primary. E, maravilha, deixa eu só ver se ele importou o tema do lugar certo. Já estava importado, olha lá, tá vendo? Ele fica com o loadzinho. E se eu clicar, ó, não acontece nada. Tá vendo que ele não está fazendo aquele efeito de opacidade porque o botão está desabilitado. Então vamos testar? Eu vou tirar aqui, vou voltar ele como falso. E volto lá. Então, ó, olha lá, vamos testar o efeito de clique. Então se eu clicar, pá, cliquei, usuário copiado. Inclusive vou dar um ok e vou corrigir essa frase que ficou meio estranha, né? Só vou colocar assim, ó, usuário copiado vou colocar assim, usuário copiado para você colar no Discord e Inco. Só isso, só. Pronto. Então, usuário copiado para você colar. Só isso. No Discord. Perfeito. Então, ó, vou dar um clique. Olha lá, usuário copiado para você colar. Dá ok, beleza. Posso fechar. Ó, se eu vier aqui, vou colar aqui mesmo, tá? Porque eu não tenho o aplicativo do Discord aqui. Olha lá. Quando eu clico em qualquer caixa de texto, olha só, ele já deixa aqui para mim. Fácil, fácil. Ó. Posso clicar aqui, ele colocou com o usuário do Discord. Se eu vier aqui e segurar e colar, usar o paste, olha lá, também da mesma forma. Então, olha que massa. A gente pode voltar para nossa aplicação. E a gente copiou um conteúdo que a gente colou aqui da nossa aplicação, utilizando essa estratégia aqui do clipboard. Muito massa, né? Então, vamos lá. Inclusive aqui, ó, deixa eu ver aqui, Discord, inclusive aqui, na game, aqui no início, tá com o usuário fixo, né? Vamos pegar já do Discord do Selected, para pegar, agora sim, ó, do Diego, ó. Então, se eu clicar aqui, ó, vou dar um clique, o Discord copiado, deu um ok, se eu vier aqui, ó, vamos ver agora, ó, vou segurar, espera um pouquinho, aparecer aqui, ó, o paste, ó, colo, olha lá. Copiou e colou o usuário do Diego para a área de transferência. Cara, olha que massa isso que a gente acabou de fazer. A simplicidade. E fica muito massa, né? Fala a verdade. Sensacional. Beleza, então a gente fez aqui, terminou agora essa parte do modal da nossa aplicação. Você viu que massa que é. Vamos pegar aqui esse anúncio aqui. Vou clicar nesse segundo, ó. Conectar, olha lá. Tá lá o usuário. Tá? E aí você pode cadastrar e testar com seus usuários, enfim, que vai ficar muito legal. Agora deixa eu dar umas dicas para você de próximos passos de como continuar aí evoluindo essa aplicação. E uma das coisas que você pode fazer para continuar avançando essa aplicação, por exemplo, é colocar notificação. Ou seja, para avisar as pessoas que um novo anúncio foi publicado e que tem gente procurando pessoas de tal jogo para jogar, seria uma coisa muito legal. Eu vou te mostrar aqui como é muito legal colocar notificação na aplicação. Vou te mostrar aqui, claro, você pode continuar avançando essa estratégia, mas vou te mostrar aqui como fazer. A gente pode pegar aqui, ó, no próprio Expo e procurar por Notification. Aqui, ó. O Expo, ele tem uma biblioteca incrível para você trabalhar com notificações, tá bom? E você pode trabalhar com notificações tanto local quanto push notification, que são as notificações remotas, tá? Dá pra fazer muita coisa aqui, dá pra você agendar notificações, enfim, cara, dá pra fazer muita coisa. Vamos instalar ela e eu vou te mostrar na prática aqui a utilizar push notification, que é enviar notificações remotas, tá? Isso vai ver que é muito legal. Vou então pegar aqui o Expo Install, vou vir aqui no meu terminal e vou fazer a instalação dele aqui, ó. Vamos fazer a instalação dele e a gente aguarda a instalação terminar. E a primeira coisa, pronto, terminou a instalação, show, bem rapidinho, né? E a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é definir, primeiro, quais são as permissões de notificação do nosso dispositivo. Porque quando o usuário abrir a aplicação, se a aplicação não tiver permissões de notificação, então ela vai habilitar e vai pedir para o usuário autorização, né? Então, para ficar bem organizado, vamos criar uma pasta chamada service aqui dentro. E dentro dessa pasta service, a gente pode criar aqui um arquivo que eu vou chamar de notification. Vou chamar ele de notification configs.ts. E aqui eu vou importar, vou até vir aqui na importação, ó. Cadê? Aqui, ó. Vou pegar aqui o jeitinho que está recomendado na documentação. E aqui eu vou pegar então esse notifications. Basicamente eu vou definir aqui um set notifications handler.
que é a função para lidar com a notificação. E aqui a gente passa um objeto, a gente consegue pegar aqui handle notification e passar aqui uma errand function. E aí a gente consegue passar aqui algumas propriedades, ó. Primeiro, essa daqui, ó, should alert, e eu vou deixar como true para emitir um alerta. A gente também tem aqui o should play sound, eu vou deixar como true também para fazer barulhinho. E o should set badge, eu vou deixar como true. Deixar tudo como true. Vai tudo como true e tranquilo. Por que eu poderia fazer essas configurações, tá? Essas configurações aqui, eu poderia fazer tudo aqui, tá? Dentro do próprio app. Mas eu, particularmente, gosto de deixar separado. E aqui no app, eu faço assim, ó. Olha aqui embaixo, eu vou fazer a importação. Desse jeito assim, ó. Ponto barra strc barra service barra notification config. Então, basicamente, eu estou inserindo o conteúdo. Esse conteúdo eu estou inserindo ele aqui. Só que em vez de colocar ele aqui, eu só deixo ele separado. Facilita a manutenção, o código fica mais organizado, você minimiza o risco de mexer em alguma coisa. Então, isolar, eu particularmente gosto e fico bem feliz com essa organização. Bom, e agora, qual que é o próximo passo? Para a gente conseguir mandar a notificação para um dispositivo, cada dispositivo ele tem um identificador. Então, a gente precisa obter o identificador desse dispositivo aqui. De que jeito que a gente pode fazer isso? Eu vou criar um outro arquivo aqui, que eu vou chamar ele de get push notification get push notification token.ts. Então, eu vou criar agora a função que vai buscar o token que identifica esse dispositivo. Eu vou copiar aqui essa importação para facilitar e vou colocar ela aqui. E aqui eu vou exportar, então, uma função. Eu vou também deixar essa função separadinha para o nosso código ficar bem organizado. E essa função, então, eu vou chamar ela de get push notification token. E aqui, então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou acessar aqui de dentro do notifications as permissões. Então, aqui, ó, eu consigo pegar esse método get permissions async para saber se o usuário autorizou o dispositivo a receber notificações. E aqui, ó, eu posso desestruturar esse granted aqui, que é para saber se está o dispositivo autorizado ou não. Bom, se esse dispositivo ele não tem autorização, por isso que eu coloquei uma exclamação aqui antes, então o que eu vou fazer? Eu vou solicitar autorização. Request permissions async, tá? Bom, se ele já tem autorização, então ele vai pular esse if, e aí eu vou vir para esse outro if aqui, e vou só por garantia, eu vou fazer aqui de novo esse if com grant, e aqui, então eu vou pegar o push token, e vou usar o método dentro de notifications, que chama get expo push token async. Perfeito? Inclusive, vou dar um console log nele aqui. E para ficar bem claro ali no terminal, eu vou chamar assim, ó. Eu vou chamar aqui de notification token. E aqui, ó, push token.data. E eu vou retornar aqui o push token.data. Bom, perfeito. Então a gente já tem a função que vai retornar aqui o token do dispositivo do usuário. Porque a gente precisa desse carinha, desse identificador, para enviar a notificação para um dispositivo específico. E eu vou te mostrar como enviar para um dispositivo específico, tá bom? Beleza. Agora que a gente já tem, então, essa nossa função criada, vamos aqui no nosso app e vamos importar ela para a gente usar ela aqui dentro. Então, lá de dentro de /src, /services, /get notification. Pronto. Vou importar ela aqui e perfeito. Eu vou importar aqui de dentro do React agora, um carinha que é chamado de useRef, para poder anotar aqui algumas referências. Então, primeiro, o que eu vou fazer aqui? Ó? Esse useRef, ele nos ajuda a manipular elementos na própria árvore ali da estrutura do React, né? Através, no caso do React Native, ele usa uma DOM virtual. Então, o useRef é para a gente conseguir manipular de forma direta essa estrutura. Aqui eu vou criar um const get notification listener, para ficar observando quando chegar uma notificação. E aí eu uso aqui um useRef, tá? Aqui eu vou definir a tipagem e aqui eu vou pôr um ponto e vírgula. Para tipagem, a gente vai utilizar aqui do próprio Expo. Eu vou utilizar aqui, ó, o Expo ele tem de dentro dele do expo.modules. Expo. Deixa eu ver se eu consigo pegar assim, ó, subscription. Tem do Expo Clipboard. Só que eu não queria do Expo Clipboard. Acho que eu vou pegar aqui de uma outra biblioteca que chama Expo Modules Core. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela já está disponível aqui. Import. Expo Modules. Não, ela não está disponível não. Eu vou fazer a instalação dela. Então, Expo Install. Expo Modules Core. Faço a instalação dessa biblioteca. Beleza. Ela já estava disponível, vai entender. Então, vou adicionar ela aqui. Expo Modules Core. Agora que ela apareceu ali para mim. Porque dentro dela, ele tem essa tipagem aqui, que chama, esse carinha que chama Subscription. Para a gente, então, observar quando chegar uma solicitação aqui. E eu vou criar aqui um outro que eu vou chamar esse daqui. Esse vai ser o get, o primeiro, e o outro eu vou chamar de Response Notification Listener, que é quando eu quiser responder uma notificação. Sabe quando abre uma notificação e aí você clica na notificação e vai direto para o aplicativo? Exatamente para isso, tá? Bom, agora eu vou usar aqui um useEffect também. useEffect. E vou pegar esse useEffect e vou usar ele aqui, ó, logo depois, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser usar aquele get push notification token para primeiro a gente conseguir obter o token da notificação. Só que aqui já vai ter um porém, ó. Se eu vier aqui no app, ó, eu vou recarregar ele aqui. Deixa eu deixar ele aqui. Ó.
Deixa eu recarregar aqui a aplicação. Como a gente fez a instalação desses módulos dessa biblioteca nativa, eu vou dar um Ctrl+C para parar a aplicação e eu vou executar ela de novo aqui, tá? Tem um detalhe aqui, ó. Então, olha só. O useEffect aqui, ele vai buscar pelo token da nossa aplicação, certo? Olha só. Quando eu recarregar minha aplicação aqui, olha o que vai aparecer. Ele vai me dar um alerta aqui e eu quero que você acompanhe para você... Porque provavelmente isso vai acontecer com você para eu te mostrar a solução também, tá? Olha, ele vai carregar a aplicação, ele vai passar por esse useEffect e vai tentar pegar o token lá. Nossa, ó. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá. O que aconteceu aqui, ó. This happened... Deixa eu ver. Ah, olha só, a bobeira que eu fiz. Tudo isso daqui tem que ficar aqui dentro da função do app. Meu Deus. Aqui, ó, tudo isso tem que ficar aqui dentro, né? Pronto. Agora sim. Deixa eu voltar aqui. Esperar ele carregar a aplicação pra gente. Ó, carregou. Fica observando agora o que vai aparecer. Tá vendo, ó? Ele não conseguiu pegar o token de autenticação, tá vendo, ó? Por quê? A gente precisa estar logado, ó. Tá vendo, ó? Tem que estar logado no Expo. Como assim logado no Expo? Então o que você vai ter que fazer? Eu vou parar a aplicação de novo para te mostrar o que você tem que fazer. Você vai ter que, no seu terminal, executar esse comando primeiro, ó, expo. Então, primeiro para a aplicação. E executa aqui, ó, expo login. Executando esse comando, ele vai pedir para você um usuário. E que usuário é esse? Que e-mail é esse? Você pode vir aqui no próprio site do Expo, ó, Expo Dev. E aqui no próprio site do Expo, Expo Dev, você pode criar uma conta. Ó, meu usuário é esse daqui, ó. Rodrigo G. Santana. Meu sobrenome também tem Santana, Rodrigo Gonçalves Santana. Então, Rodrigo G. Santana, tá vendo? Ó? Ali tá aparecendo o meu usuário. Então, é só você criar uma conta aí no expo.dev. Aí você vai logar. Então, ó, Rodrigo G. Santana, enter. E a minha senha, eu vou pôr ela aqui, enter. E olha lá. Pronto, tá vendo? Agora eu tô logado. Perfeito, tô logado aqui com esse usuário. Então, esse é o detalhe para utilizar o serviço de notificação do Expo. Só tá logado. E agora, eu vou executar o Expo Start. Olha só, executei o Expo Start. E agora, se eu recarregar minha aplicação, ó, vou recarregar minha aplicação aqui. Fica vendo que agora, ó, vai aparecer, deixa eu voltar aqui pro VS Code, ó. Ó, vai aparecer aqui o token do dispositivo. Vamos esperar. Ó, tá vendo? Ó? Olha lá, esse é o token do dispositivo. Ó. Então é esse token que eu uso para mandar notificação para esse cara aqui, tá? Eu vou te mostrar como mandar notificação para um dispositivo específico que eu acho muito mais legal. Então aqui, ó, eu vou pegar esse daqui, esse aqui, e como que eu faço agora para poder então testar? Bom, primeiro, antes de eu usar esse token, a gente vai usar aqui um outro useEffect. E aqui vamos criar a estrutura do useEffect, que você também já está bem acostumado e acostumada aí. E esse nosso useEffect, eu vou fazer o seguinte com ele. Aqui tem um Szinho a mais que não tem. Bom, eu vou pegar aquele get notification listener que a gente criou, que é esse carinha aqui, e eu vou verificar o seguinte para ele, ó. Eu vou adicionar nele um listener, que é quem fica observando aí a notificação, tá? Então, notifications.add. Deixa eu primeiro importar aqui aquela nossa biblioteca de notificação. Vou copiar daqui, ó, mais fácil, para não ter que digitar. Bom, perfeito. Vou usar ela aqui, ponto. Add notification listener. Add notification. Aqui, essa daqui, received listener. E aqui eu vou quebrar assim, para ficar mais fácil de você visualizar. Deixa eu subir aqui. Deixa eu aumentar o VS Code, fica mais fácil com o VS Code aberto assim, né? Então, notification. Aqui a gente passa uma earn function, que a gente pega essa notificação. Eu vou dar um console.log aqui, ó, só pra gente ver quando chega uma notificação no terminal. Tá? Vou copiar isso daqui, na verdade esse daqui agora, e vou colocar ele aqui embaixo, current, e aqui eu vou usar o notifications.add, só que agora vai ser o de response, aqui, response listener. Então, um vai ficar escutando quando chega a notificação e o outro vai ficar escutando quando eu responder uma notificação. Vou chamar de response. E aqui, basicamente, eu vou dar um console log nesse response aqui. Só para a gente ver o conteúdo. Então, isso daqui já é dica de como você pode continuar evoluindo a sua aplicação. Sempre quando a gente adiciona listeners, que são esses elementos para ficar observando, né, escutando, é sempre importante. Aqui no final do useEffect, ele tem uma função de limpeza. Então, no useEffect, quando você faz um return no final, ele vai fazer uma limpeza e desalocar esses listeners da memória. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar aqui um if. Vou pegar o get notification. Get notification. Deixa eu copiar aqui que fica mais fácil. Esse carinha aqui, ponto current. E esse daqui também. Copiar aqui, ponto current. E aí, basicamente, o que eu vou fazer é notifications. Ponto. Aí ele tem um remove notification subscriber. Ele já tem um método para poder remover o listener. E aí eu vou passar esse aqui. E esse daqui também. Vou passar ele aqui, ó. Perfeito. E não vai ter nenhuma rede de dependência, basicamente é isso. Ok, e agora, Rodrigo, como a gente testa a notificação? Ó, eu vou dar um reload na aplicação. Perfeito, vou deixar a aplicação ali. Esse daqui é o token desse dispositivo, tá? Isso daqui não vai mudar, pode ver que sempre vai ser o mesmo token. Eu vou copiar ele aqui. Vou copiar esse token inteirinho aqui e vou copiar. Bom, você pode implementar isso no back-end, isso fica como uma dica, uma sugestão, caso você queira continuar evoluindo nessa aplicação. Implementar isso no back-end. Minha sugestão é você fazer autenticação aqui na aplicação. Você pode fazer autenticação utilizando o próprio usuário do Discord, né? E aí o usuário se autentica. E você pode adicionar fazer uma verificação lá no back-end de fazer a combinação. Por exemplo, eu gosto, sei lá, de jogar LoL. E aí quando alguém publica um jogo, publica um anúncio de LoL, mandar uma notificação para essa pessoa ou vice-versa. Enfim, depois você pode implementar a lógica e a regra que você quiser aí no back-end. Mas deixa eu te mostrar como testar a notificação sem precisar tocar lá no back-end, tá? Aqui no próprio site do Expo, eu vou fechar aqui, a gente pode procurar por push
Notification aqui. E aqui ele tem, ó, uma ferramenta online. Deixa eu achar ela aqui. Ela tem uma própria ferramenta. Push. Vou deixar Expo Push aqui. Essa daqui, ó. Ela tem uma API para fazer o teste. Deixa eu achar ela aqui para poder te mostrar. Aqui, inclusive, ó, é a rota que você pode usar. Então, se você quiser implementar lá no back-end, tipo, lá pelo back-end, fazer o envio, ó, essa é a rota, ó. Push/send. Aqui tem um exemplo, ó, do que você pode passar como dados aí dessa requisição lá no back-end. Tá vendo? Tá tudo aqui anotadinho. Mas tem um site aqui, uma ferramenta web, aliás, pra gente fazer o teste. Peraí, deixa eu achar ela aqui. Deve estar aqui no início. Ah, tá aqui, ó, pô, na minha cara, tá vendo? Expo Push Notification Tools, essa daqui. E aí o endereço é esse daqui, ó, expo.dev/notifications. Olha só que massa, eu vou deixar o dispositivo até em segundo plano, porque isso que é legal, o aplicativo nem precisa estar em primeiro plano, tá? Eu vou deixar ele em segundo plano, ó, como se eu estivesse lá em outra aplicação, fazendo outra coisa. Aqui, ó, eu coloco o token do dispositivo, aqui eu coloco o título da mensagem, então vou colocar aqui, ó, bora jogar LOL. Aqui o corpo da mensagem, então vou colocar aqui, pessoas querendo jogar LOL. Que tal encontrar essas pessoas no Discord para jogar juntos? Esse vai ser o corpo da mensagem. Então aqui, ó, é o título, aqui é o corpo. Você pode passar dados aqui, por exemplo, digamos que a gente quisesse passar, sei lá, eu vou passar o ID do anúncio, o ID do usuário, só um exemplo, tá? User ID. Vou só deixar como que é que a gente recebe lá, deixa eu pegar aquela tipagem daquela rota que a gente recebe aqui. Vou ter pegado aqui mesmo, ó, navigation, ó, aqui, o ID, o title. Vou pegar só ID e title, então ID e, sei lá, title. LOL, seria aqui o título do jogo, né? Aqui a gente passa como JSON, então tem que ser com aspas. Tudo com aspas. O mesmo formato de um JSON. Deixa eu aumentar o zoom aqui pra você ver melhor, ó. Pronto. Aqui. Beleza, aqui você coloca no formato JSON. Lembrando que tudo isso você pode fazer o envio utilizando o back-end. Eu estou utilizando aqui uma interface web para te mostrar esse teste. Aqui, o legal é que você pode fazer customização específica para o iOS e específica para o Android e assim por diante. Vou fazer só dessa forma, olha só. Vou enviar a notificação e, ó, cliquei aqui, olha que massa, já apareceu lá, tá vendo? Bora jogar? Se eu clicar aqui em abrir, ó, há pessoas querendo jogar LOL, que tal encontrar essas pessoas no Discord para jogar? Se eu clicar nessa mensagem, mas antes de eu clicar lá, olha só o meu terminal, não tem nada aqui, certo? Se eu clicar na mensagem, olha que legal, ele abriu a aplicação, voltou a aplicação para o primeiro plano, e eu consigo ver tudo da notificação aqui. Inclusive, olha só, eu consigo ver aqui, ó, o título, o que tinha de conteúdo nela, eu consigo ter aqui um timestamp de quando ela foi enviada, eu tenho aqui aqueles dados, lembra daqueles dados que a gente passou? Olha só, a gente tem aqui, ó, o ID, eu coloquei como 1, e o título eu coloquei como LOL, então eu consigo recuperar esse body e utilizar ele ali dentro da aplicação para, por exemplo, já abrir a tela com o anúncio, enfim, por aí vai, aqui é a mensagem que eu coloquei. Aqui a gente tem muita coisa legal que dá pra gente utilizar na nossa aplicação. Então, olha só, a gente fez aqui a notificação, mas como eu disse, eu usei essa interface aqui para poder, então, fazer o teste da notificação, mas, ó, aqui você pode usar o próprio back-end, ó, tá vendo, ó? Você faz essa chamada aqui para a API, passando aqui para quem? O token, o título da mensagem e o conteúdo dela. E por aí vai. Então fica aí como uma dica, como um desafio, você fazer a implementação da notificação através do back-end. Então, minha dica para você, além de você fazer essas melhorias, caso você queira, claro, também não deixe de publicar a aplicação no teu GitHub. Coloca lá no teu GitHub para você ter essa aplicação incrível no seu portfólio também. Afinal, você desenvolveu ela junto com a gente durante a semana. Também coloca no teu LinkedIn, pode me marcar, eu vou ficar super feliz de te ver lá pelo LinkedIn publicando também, compartilhando essa aplicação. E eu vou comentar com certeza se você me marcar por lá. Enfim, eu estou muito feliz de ver o resultado da nossa aplicação. Foi incrível desenvolver essa aplicação durante essa semana com você. Então, o aprendizado é contínuo, isso é um fato, então continue estudando, continue se aperfeiçoando e a gente se vê então, fechado? Parabéns pra você por ter concluído então essa aplicação e eu vejo você. Até mais! Uou, cara, finalizamos a quinta e última aula prática do NLW. Dani, qual que é a sensação? Manda lá na comunidade, me marca lá no Discord, eu vou estar lá lendo e interagindo com você. Eu quero dizer que você tem o meu respeito, como eu já falei. O NLW definitivamente não é pra qualquer um. A gente entregou o máximo que era possível nessa semana. Um conteúdo gratuito criado com muito carinho pra toda a comunidade. Então celebra isso. Reconheça que você é fora da curva. Mas lembre-se, o próximo nível nunca é o último. E amanhã tem um episódio especial saindo pra você. Lá eu vou te apresentar em detalhes o Ignite e como que você pode continuar evoluindo em uma intensidade ainda maior, com projetos ainda mais incríveis e um suporte completo de todo o time da Rocket City. E enquanto esse episódio não é liberado, pensa comigo o quanto que você poderia evoluir ao dominar essas tecnologias, quantas oportunidades você vai ter, quanto você vai poder ganhar todo mês com esse conhecimento. Mais do que isso, pensa na sensação de dominar a fundo essa stack e estar entre os melhores devs do mercado. E faça as contas de quanto vale pra você um bootcamp que vai te ajudar a atingir os seus objetivos no menor tempo possível. Resumindo, você tem 3 opções agora. Continuar fazendo o que você sempre fez e ter os resultados que sempre teve, seguir sozinho e levar muito mais tempo do que gostaria para atingir os seus objetivos, ou pegar uma rota asfaltada no bootcamp para acelerar sua evolução e mudar completamente o rumo da sua carreira. A gente quer estar junto contigo nessa jornada. Então fica ligado, fica ligada aqui na plataforma, nos e-mails e na comunidade do Discord. E agora a chave para participar do desafio de hoje é aprendizado contínuo. Como devs, a gente busca sempre o próximo nível. Porque não existem limites para o que a gente pode imaginar, construir e transformar. O aprendizado é contínuo e sempre haverá um próximo nível.
E eu te vejo amanhã para falar sobre os próximos passos e uma oportunidade incrível para você que quer embarcar no Ignite. E lembrando que o nosso encontro de encerramento é nesse domingo às 19 horas. A gente vai estar ao vivo, fechando essa edição incrível com todos os sorteios dos prêmios, tirar todas as dúvidas que ficaram e celebrar muito. Então até lá, aproveita para rever esse conteúdo, reforçar os conceitos e se preparar para o Ignite. Lembrando que a experiência do NLW fica disponível até domingo, 23 horas e 59 minutos. Dev, muito obrigado pela sua participação nessa edição histórica e até mais.